Fala aí, galera do Arquibancada Tricolor, seja bem-vindo a mais um corte aqui de um dos nossos programas aqui do AT no YouTube. Corre aqui na descrição que tem o link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá essa força pra gente também. Nick, São Paulo e Atlético Mineiro nas quartas de final da Copa do Brasil, sorteio que foi realizado nesta tarde com cobertura ao vivo do Arquibancada Tricolor. São Paulo decide fora de casa, o jogo deve ser na Arena MRV, tem a possibilidade também de ser no Mineirão, pela qualidade do gramado, mas é um São Paulo então que vai enfrentar o Galo. Suas expectativas, sua projeção do confronto e o que você achou do sorteio? Cara, difícil fazer projeções porque, assim, o Atlético é um time que nessa temporada está oscilando muito. No papel, é um dos melhores times entre esses 8 aí, um dos melhores times do Brasil. No papel, sem dúvida nenhuma. Elenco muito bom, tem peças individuais ali que podem resolver jogos, né? E várias delas, não é uma só. Tem o Hulk, que ainda está machucado, mas que deve voltar. Tem Paulinho, tem Scarpa, tem Bernard, tem meias de qualidade ali para jogar. A dupla de zaga, eu acho que é uma dupla de zaga boa, com o Lianco agora também. Enfim, tem o Arana. É um bom time, um muito bom time. No começo da temporada, todo mundo colocava o Atlético Mineiro entre os 3 melhores do país, juntamente com Palmeiras e Flamengo. Mas saindo do papel e indo para a prática, para o mundo real, é um time que, cara, ainda oscila muito, né? Tem feito mais jogos ruins do que jogos bons. Depois daquele início do Milito, que deu umas 3, 4 goleadas, o time deu uma oscilada boa e parece que ainda não recuperou a melhor forma, vamos dizer assim. Mesmo contra o São Paulo, lá naquele jogo recente pelo Brasileiro, na minha opinião, o São Paulo jogou muito melhor. Teve chances claríssimas com o Ferreirinha ali que não aproveitou. Depois teve a polêmica toda da arbitragem com aquele gol de mão do Paulinho lá. Aí o Alan Franco foi expulso e mudou completamente o jogo. Mas acho que o São Paulo até jogou melhor durante boa parte do jogo do que o Atlético. Então é difícil falar porque a gente não sabe efetivamente qual Atlético que a gente vai enfrentar. Se é o Atlético do papel, que em algum momento tende a encaixar, ou se é o Atlético que ainda está oscilando bastante. Eu preferiria decidir no Morumbi, mas também, considerando que a gente já Mas aí, Nick, tem o fator data FIFA, que para mim vai ser determinante para esse duelo. São Paulo, então, para quem não sabe, joga na próxima semana, vão definir ainda, deve ser quarta ou quinta-feira, na próxima semana em casa, ou seja, pega esse embalo aí, classificando quinta-feira agora contra o Nacional, e vai classificar se Deus quiser, já chega num embalo diferente também, tem essa partida. O Galo joga a volta lá em Minas Gerais apenas após a data FIFA, são 8 dias aí de paralisação, seguirão treinando evidentemente, mas assim, são 8 dias de um hiato sem jogos, então faz uma diferença, Nick, você pegar, porque passa a ser um outro jogo, passa a ser times que chegam com outro ritmo para a partida. Então, cara, jogos pós-data FIFA, a gente nunca espera um futebol brilhante. Claro que não é regra, né? Tem exceções, mas a gente nunca espera um futebol brilhante. Para mim, é fazer 2-0 em casa e, copar fora de casa, fazer aquele 0-0, não deixa ter jogo. E o Zuba sabe fazer isso, ele fez contra o Nacional e fez contra o Goiás também fora de casa. Eu acho que é um caminho, né, Nick? Mas aí depende do jogo de ida. Exatamente. O problema dessa estratégia é que você coloca uma pressão maior no jogo de ida. Como você disse, se o São Paulo conseguir classificar na quinta-feira agora contra o Nacional, Morumbi lotado, de repente ganha do Vitória, provavelmente com um time alternativo, mas vamos imaginar que consiga uma vitória sobre o Vitória, né? Aqui no Morumbi também. Permanece lá a G5 do Campeonato Brasileiro e vem para esse jogo contra o Atlético sem nenhuma nova lesão, com a moral alta, com os principais jogadores descansados e etc., aí eu acho que a gente tem uma chance boa de começar a fazer um bom resultado aqui no Morumbi. Mas pode ser que esse cenário ideal não aconteça, né? E aí não sabemos, não dá para analisar com esse exercício de futurologia. O grande ponto que eu acho que assim, o São Paulo pega um dos principais times do Brasil e desses 8 que estavam disponíveis aí, o São Paulo mais 7, né, para o sorteio, mas por outro lado, na minha opinião, cai do lado da chave um pouco menos complicado do que o lado de lá. Então, por exemplo, poderia estar do nosso lado da chave Flamengo ou Bahia, que para mim são os 2 principais times desses 8 aí que estão brigando por uma vaga. Então, o São Paulo, por um lado, pega o Atlético Mineiro logo de cara nas quartas de final, decidindo fora de casa,
então pode ser visto como algo não tão positivo, mas se passar do Atlético, na minha opinião, tem totais condições de vencer também a semifinal e se tornar um finalista. Não que isso seja uma semifinal. Cara, esse chaveamento é muito positivo. Não é que é assim, claro, você passar, você tá garantido, porque tem o time e tem que ser respeitado. Mas, cara, tanto Vasco quanto Atlético Paranaense, pra mim, são jogos que, se fossem agora nas quartas, eu estaria tranquilo. Porque não é que são adversários que a gente tem que desprezar, mas são times que chegam em uma condição ruim e em campo. 11 contra 11, acho que São Paulo é melhor. Contra o Galo é um jogo parelho. Eu acho que não dá pra ficar com esse coitadismo de, pô, é o Galo, acabou e tal. E acho que São Paulo compete. Claro, tem que fazer o jogo que é o jogo que a gente viu no último ano. No limite, é um São Paulo competitivo que se impõe. O São Paulo, pra gente lembrar, Nick, porque acho que as pessoas esquecem muito as últimas campanhas. Ano passado, vence o Palmeiras no Allianz Parque e vence fora de casa, em casa, perdão, e fora de casa, claro, no próprio Allianz Parque, vence então no Morumbi e no Allianz Parque com uma grande postura. O São Paulo faz um jogaço contra o Palmeiras no Allianz. Contra o Corinthians é um jogo mais parelho, detalhes, né? O Caio Paulista falha, tem gol do Renato Augusto, mas é um jogo também competitivo do São Paulo. A gente sai com gosto de, pô, de novo a gente joga melhor aqui e não consegue sair com o resultado. Em casa, engole o Corinthians. O jogo contra o Flamengo é um jogo impecável do São Paulo no Maracanã. É um jogo que o São Paulo domina o Flamengo em muitos momentos e faz um partidaço, assim, pô, não deixa os caras jogarem em casa, vence de 1-0, fora de casa começa um pouco nervoso, um pouco tenso, consegue um empate e é campeão. Então assim, isso é ano passado, claro, puxando para esse ano. O Zubeldia gosta de jogar mata-mata, ele sabe jogar mata-mata, ele sabe fazer times competitivos para jogar a fase mata-mata. Eu acho que o Zubeldia é um cara que vai conseguir copar bem contra o Galo, mas isso vai passar principalmente pela atmosfera do jogo de ida, como que o São Paulo vai criar uma atmosfera para essa primeira partida então contra o Galo, Nick. Não, estou de acordo com você, cara. Eu acho que assim, se a gente analisar friamente, quais são os melhores times, claro que isso muda muito, mas quais são os melhores times? Não necessariamente. Mas, na minha opinião, quais seriam os piores adversários de enfrentar agora nessa fase da Copa do Brasil? Atlético Mineiro, Flamengo, Bahia, e vou colocar o Corinthians porque é um clássico, e aí tudo pode acontecer. Então, teriam 4 possibilidades ruins para a gente enfrentar, na minha opinião, nessa fase no sorteio. Dessas 4, a gente pegou uma delas, o Atlético Mineiro, mas as outras 3 ficaram do lado de lá da chave. Por isso que eu acho que não é, assim, o melhor dos mundos, mas também não é o pior. Eu acho que se o São Paulo passa do Atlético Mineiro, vai ter muita dificuldade, mas vai ganhar uma moral para jogar uma semifinal contra Vasco ou Atlético Paranaense com totais condições de se classificar novamente para a final. Até lá tem muito jogo, tem muita coisa, tem contratação, tem saída, tem lesão, tem calendário, a gente não sabe se vai estar na Libertadores, se vai estar na outra, como é que vai estar no Brasileiro, enfim. Muita coisa muda dentro do futebol brasileiro. Mas olhando a tabela e o sorteio de forma nua e crua, eu diria isso. Não foi o melhor dos confrontos? Claro que não. Decidir fora não é uma vantagem? Não, também. Todo mundo acho que torceu ali na hora para decidir em casa. Mas olhando o chaveamento em si, eu acho que se o São Paulo passar do Atlético, chega com muita moral e com possibilidades reais de se classificar para a final. E aí, curtiu esse corte? Deixe o seu like então e se inscreva, dê essa moral para Arquibancada Tricolor, ative o sininho e tem na descrição também um link para você conferir a íntegra do papo, que foi muito bacana também. Valeu!